verdejantes me fazem pousar. Diga ao Senhor, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastos verdejantes me fazem pousar. Restaura o meu vigor, guia-me em tuas veredas por amor do teu nome, Senhor. Restaura o meu vigor, guia-me em tuas veredas por amor do teu nome, Senhor. Por amor do teu nome, Senhor. Então erga suas mãos e diga isso, Jesus, tu és. Paz, irmãos. Paz, Lindival, tudo bem? Rose, paz, tudo bem? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Graças e paz. Se vocês puderem compartilhar aí e de outras pessoas para estarem conosco, né? Convidar outras pessoas para estarem conosco. Fale com eles que o Senhor vai ser uma bênção. Hoje nós vamos... O Senhor vai ser uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre a família de Caleb, né? E eu vou receber daqui a pouco o evangelista Leonardo Iraguchi. Leonardo tem sido uma bênção para a gente, tem falado sobre as famílias com muita propriedade. Ele é casado, tem 4 filhas, né, 4 meninas, e casado há 18 anos. Leonardo Iraguchi é servo de Deus, um menino de Deus, e hoje eu vou conversar com ele, né, nós vamos conversar com ele sobre a família de Caleb, uma família que tem Caleb, um homem muito abençoado, um homem de Deus, um homem obediente, um homem que é servo, um homem que é obediente, um homem que anda na presença de Deus e que tem muito a ensinar para os pais de hoje. Muitos pais têm abandonado, têm deixado de lado os ensinamentos bíblicos, têm deixado de lado os ensinamentos da sua liderança para viver, né, segundo a sua forma, do seu jeito, né, da sua maneira. Então hoje eu vou conversar com o Leonardo Iraguchi, e o Leonardo vai estar comentando sobre esse assunto, falando sobre essa família. Eu queria que você convidasse outras pessoas para estarem com a gente, né, que vocês falassem para ela, ó, vem para cá, vamos lá para a live lá, nós vamos falar sobre a família de Caleb. Família de Caleb. Amém? Família de Caleb. Caleb foi filho de Jefoné. Seu nome significa corajoso. Corajoso, né? Ele foi um dos 12 enviados à terra de Canaã para espiar a terra. Foi representando a tribo de Judá. Caleb tornou-se mais tarde, aos 85 anos de idade, o líder de sua tribo, líder da tribo de Judá. Olha o Iraguchi aí. Da tribo de Judá, com 85 anos, Caleb entra na terra prometida.
Olha aí, Fala, meu Deus te amigo. paz, profeta, Paz, paz. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou dando uma introdução aqui para o pessoal que já estava conosco, né, antes que você chegar. E eu estava falando para ele, Caleb, ele assume, né, se torna líder da tribo de Judá. Tá dando eco aí, seu capitão Júlio. Tá dando eco? É porque eu estou falando aqui, tá? Aqui eu tô te ouvindo normal. Alô? Eu tô te Agora ouvindo falou. normal aqui. Falou. Tem alguma coisa aí. Então, ele, com 85 anos de idade, entrou na Terra Prometida, conquistou parte da terra que tinha explorado como espião e se tornou sua herança. Mesmo sendo velho, tem um versículo que, né, mexe com o nosso coração, principalmente com o coração dos pregadores, que adoram pregar em cima desse texto, né? Caleb tinha força para lutar, mesmo ainda sendo velho. Josué 14, 10 ou 11. E nós podemos aprender com a vida de Caleb. Fé, coragem e paciência. Fé, enquanto outros viam apenas os problemas, Caleb confiava na promessa de Deus. Por isso, Caleb viu o cumprimento da promessa. Coragem, Caleb estava pronto para obedecer a Deus, mesmo quando era perigoso. Paciência, Caleb apenas recebeu sua herança aos 85 anos, mas ele não desistiu de Deus durante os 40 anos do deserto. Então, pastorzão, essa aí é uma pequena introdução que eu fiz sobre a vida de Caleb. Aham, beleza. Muito bom. Caleb nos ensina algumas coisas da família dele, né? A esposa não aparece, não aparece o nome. A filha, Áquita, que casa com seu primo Otiel, que depois se torna juiz, se torna uma mulher histórica devido à sua oração em Juízes, capítulo 1, devido ao seu pedido ao seu pai, capítulo 1. A partir daí, ela também aparece um pouco na Bíblia. E aparece mais Caleb. Mas, mesmo Caleb aparecendo mais, ele parece ter deixado um legado. Áquisa, por exemplo, segue os passos do seu pai. A Bíblia vai mostrar que ela se torna uma mulher inteligente. Um abraço aí para o Marcelo, Reinaldo, Marlene Lima, Rose, Castilho, Edivaldo. Tá? Uma galera aí com a gente aí. Então, a minha pergunta para você hoje é: 12 homens foram escolhidos, um de cada tribo. Caleb, com 40 anos, quando foi escolhido pela tribo de Judá para representar a sua tribo, para espiar as terras de Canaã. Como é que é ter que fazer uma escolha entre a sua família e o seu chamado, entre a sua família e o seu ministério? Pastorzão, isso aí eu vou falar uma coisa, hein? Isso aí é complicado pra caramba. Mas assim, eu penso o seguinte: ministério, para ser bem sucedido, ele começa dentro de casa. Não tem jeito. Então, o camarada não tem que fazer muita escolha assim. Ele, na verdade, se ele for chamado por Deus, as coisas vão se ajustar ao longo do tempo. A pessoa chamada por Deus,
No começo ela vai ter resistência, no começo vai ter dificuldade, no começo vai ter dificuldade de compreensão, às vezes, do cônjuge. E com o passar do tempo, como a coisa vai amadurecendo, as coisas vão se encaixando, a pessoa ela começa a saber lidar com o tempo entre o ministério e a sua casa, entre o ministério, o chamado e a sua família. Porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus já sabia que aquele camarada um dia iria casar, queria ter uma esposa, queria ter filhos, queria ter seus compromissos conjugais. Então Deus, já sabendo disso, o chamou, já sabendo de antemão dessa situação. Deus não foi pego de surpresa. Agora entrou uma esposa, poxa, eu não sabia. Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia todo o processo. E agora cabe o quê? Cabe o casal se adequar, se chegar a um acordo para poder conciliar o ministério e a família. Porque assim, o ministério do homem ou da esposa nunca está desvinculado à família, está sempre vinculado. Então, por mais que as coisas às vezes não deem certo logo de cara, mas o fato é que os dois precisam se ajustar, não tem jeito. Aqui, para mim aqui deu um pouco de eco agora, mas agora melhorou. Os dois precisam se ajustar. Então, ter bastante diálogo, conversa. Às vezes é preciso o homem avançar um pouco mais, às vezes a esposa orienta para o marido, ó, vai de mais devagar, você está indo muito rápido. E é sempre aquilo que eu falei da outra vez. O ministério bem-sucedido, a esposa tem que andar junto, o marido tem que andar junto, os dois precisam crescer juntos no ministério para que a coisa se ajuste. Aí eu vou usar aqui os exemplos que eu conheço. Algumas irmãs sempre dizem assim: mas eu não tenho ministério, eu não prego, eu não canto, eu não faço nada na igreja, meu marido prega, meu marido lidera, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, eu não, eu sou do lar. E às vezes a esposa ela não consegue entender que ela também tem um ministério, um ministério de conciliar, de ajudar o marido, de ser auxiliadora do marido na condução da casa, na orientação dos filhos, na preparação do esposo, na contribuição que ela está dando para o esposo, na preparação do sermão, numa correção de uma literatura que ele esteja escrevendo. Então, assim, a esposa ela pode ajudar muito, e a esposa, às vezes, o ministério dela é auxiliar o ministério do marido. Então, não há nenhum problema nisso. Então, essa visão ela precisa estar bem ajustada, bem alinhada. E Caleb mostrou isso, que ele tinha um foco, ele tinha um propósito, que era conquistar a terra, mas nunca deixando de lado o projeto família. Então, ele cumpriu bem esse papel e deixa aí um exemplo pra gente. Caleb tem muitos bons exemplos, que daqui a pouco a gente vai discutir mais. Legal. Outra pergunta que, assim, me veio a memória na hora que eu estava elaborando aqui o nosso debate. Qual a importância de um pai de família ele estar ajustado com as palavras do seu pastor? Bom, isso é uma coisa que é... Por que eu fiz essa pergunta? Porque o tempo inteiro parece não, né? Mostra-se que Josué e Caleb estão o quê? Alinhados com Moisés. Verdade. Eles estavam bem alinhados. A questão é uma visão. Quando você acredita numa visão, nosso líder tem uma visão. Líder tem uma visão. Se você acredita naquela visão, a sua família está alinhada com aquela visão, as coisas vão acontecer. Deus vai dar sempre uma visão para o nosso líder, sempre. Meu pastor está lá, meu pastor ele tem uma visão. Tanto meu pastor Anderson, que eu sou pastoreado pelo pastor Anderson hoje, mas tem como pastor presidente o pastor Sila Malafaia. Então, assim, o nosso pastor presidente ele tem uma visão, os pastores auxiliares todos vão na mesma visão, e a igreja também tem que entrar na mesma visão. Porque não tem como você estar debaixo de uma autoridade e em discordância daquela visão. Você pode até discordar do método que está sendo aplicado,
porque talvez você entenda que poderia ser aplicado de uma outra maneira. Mas quem está à frente, Deus deu aquela orientação para o líder, para o sacerdote, então cabe a mim seguir aquela orientação, mesmo entendendo que o método a ser aplicado não esteja muito em consonância com aquilo que eu acredito. Mas isso é importante, que a nossa casa esteja bem voltado com a liderança. Por exemplo, aconteceu um fato na igreja que hoje em dia todo mundo usa telefone na igreja, tira foto, faz selfie, filma culto, faz aquelas transmissões ao vivo no culto. E aí o nosso pastor proibiu. Ele falou, olha, não pode ter mais, não vai poder mexer em celular. Quando alguém está mexendo no telefone na igreja, o pessoal já fala, quem está do lado fala, o pastor pediu para não usar o telefone, por favor, e tal. Então é uma coisa que é normal lá na igreja. A igreja já está educada a isso. A igreja está educada a isso. Os membros não mexem em telefone. Quem está mexendo no telefone na igreja, na hora do culto, é visitante, não é membro. E aí já aparece lá no Data Show para a pessoa está proibido o uso de telefone na hora do culto. Então é uma coisa que as pessoas, os adolescentes já gostam de ficar filmando, de tirar foto na hora do culto, mas é uma coisa que isso não acontece mais na nossa igreja. E isso nós concordamos tranquilamente. Então, assim, eu só estou dando um exemplo simples da maneira como nós pensamos. Por exemplo, a nossa igreja agora tem tá com uma visão de discipulado, de discipular pessoas. Então, a minha casa também entrou nessa visão do discipulado. A nossa igreja, ela faz vários trabalhos de assistência social. Então, na minha casa também trabalha com isso. Então, assim, toda a visão da igreja, nós participamos. Então, isso é muito importante. E as pessoas não conseguem entender, William, que isso acarreta bênção para a nossa vida. Ser obediente nunca traz dano para ninguém. Você ser obediente. Então, volto a repetir, você pode até discordar do método, você pode discordar da maneira como está sendo aplicado, mas se veio da liderança, vamos seguir, vamos ficar naquela visão, entendeu? E se você não concorda, você tem uma gama de opções de igrejas para você frequentar e visitar, até mesmo membrar. Mas se você quer ficar no lugar, então obedeça às diretrizes daquele lugar. Entendi. Show de bola. Perfeito, é isso aí mesmo. A obediência é um princípio bíblico, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Verdade. É melhor obedecer do que ficar batendo cabeça. Verdade. É melhor obedecer do que ficar aí, né, discutindo com os pastores ou outras pessoas, né? A Bíblia vai dizer, inclusive, vai dizer, né, em Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, quem dera eles tivessem sempre o coração, essa disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A gente percebe que isso aqui, esse versículo é uma promessa. Parece que Josué e Caleb, né, já conheciam, né, já sabiam que Moisés já estava assistindo. Mas Moisés já estava até falando para eles, olha, obedeçam, porque uma vez que vocês obedecem, tudo vai bem na vida de vocês. E eles simplesmente seguiram isso aí com fidelidade e viram a bênção do Senhor, né, sobre a sua casa, sobre a vida deles. Muito legal, é isso aí. Como é ter pais de culturas e costumes diferentes? Por que eu pergunto isso? Porque Caleb era filho de Jefoné. Ele não era israelita. Ele era do povo quenizeu. Já a sua esposa, sua mãe, né, era hebreia, da tribo de Judá. Ou seja, ela era uma autêntica israelita que foi escolhida para representar. Ela era uma autêntica israelita. E no final, ele se tornou um verdadeiro israelita, tanto que foi escolhido para representar a sua tribo nessa espionagem da terra prometida.
Como é que é ter pais de culturas e costumes diferentes? Assim, eu, por exemplo, eu tenho um pai, o meu pai, a visão do meu pai é totalmente diferente como era da minha mãe. Minha mãe é falecida, então assim, a minha mãe tinha uma visão cultural totalmente diferente do meu pai. Meu pai era oriental, meu pai é oriental, meu pai é japonês, japonês mesmo. Então assim, meu pai é japonês e a minha mãe capixaba. Então, assim, era É totalmente mesmo? diferente. Totalmente diferente. Minha mãe vinha de uma cultura afro, né? Minha mãe frequentava centros de macumba, umbanda, quimbanda, essas coisas. E o meu pai sempre foi voltado para aquela religião do Buda, da meditação, tal. Ele era meio budista, tal, na hora meio zen e tal. Então, assim, era cultura muito diferente. Anos depois, a minha mãe veio se converter. Minha mãe se converteu e eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E aí ela foi para a Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus mesmo bem tradicional, tradicional ao extremo. E eu cresci ali, na verdade eu ia para a igreja mais para dormir, né? Eu dormia muito na igreja, dormia que era uma maravilha. E tinha aquele choque cultural do meu pai pensar de uma maneira e minha mãe pensar de outra. Depois meu pai e minha mãe se separaram e eu um tempo morei com meu pai e um tempo morava com a minha mãe. A cultura é totalmente diferente, tanto cultura religiosa quanto cultura acadêmica, né? O meu pai, ele pensava muito assim, ó, você tem que estudar, 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 estudar. E a minha mãe pensava assim, não, você não precisa estudar porque estudo não leva a nada. Então minha mãe sempre conquistou as coisas trabalhando e nunca estudou. E meu pai sempre estudou muito. Então eu ficava no meio termo, né? Sem saber a quem obedecer. Eu acabava indo muito pelo lado da minha mãe, porque eu conseguia ver na minha mãe um exemplo de mulher guerreira. Então eu acabei seguindo o conselho dela. Agora, como lidar com culturas diferentes é bem complicado, porque a tendência é a pessoa sempre ir para o lado que ela julga ser melhor. Por exemplo, o pai não é crente e a mãe é crente. E aí o filho, ele sempre tende a fazer o quê? A seguir o que ele julga ser melhor, na visão dele. Porque ele tem duas opções, ser evangélico e não ser evangélico. Então ele tem sempre essas duas opções. Se ele chegar para o pai e falar, pai, eu não quero ser evangélico. O pai vai dizer, não, meu filho, beleza, tranquilo, por quê? Porque o pai não é evangélico. A mãe já vai dizer, não, meu filho, você tem que ir para a igreja. Mas ele vai ter sempre essa dificuldade de saber qual é o melhor caminho. Hora ele vai estar na igreja, hora ele vai estar fora da igreja. Então, uma hora ele vai ter que se decidir o que ele vai querer da sua vida. Então, tem essa visão. Eu lembro quando o apóstolo Paulo ele vai fazer uma referência de Timóteo, porque Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Então, você tinha o pai grego que colocava para Timóteo aquelas visões da história da Grécia, da história do Alexandre, da história de Atenas, da visão helênica, do helenismo em si, e você tem uma judia que ensinou a ele fé. E o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, você tem que manifestar aquela fé que habitou na tua casa, na tua mãe Eunice e na tua mãe Lóide. Aí Paulo vai dar testemunho dele. E eu também sei que habita em ti. Se olharmos Atos 16, nós vamos ver ali, Atos 15 e 16, nós vamos ver que quando Paulo vai fazer a sua viagem missionária, ele encontra Timóteo. Por quê? Porque pessoas davam testemunho de Timóteo. Ele não chega para Timóteo do nada. Ele percebe que as pessoas da cidade davam testemunho do jovem Timóteo e da sua lealdade, da sua fé. Então isso chamou a atenção do apóstolo Paulo, e você vê que o jovem Timóteo tinha ali aquelas duas culturas, grega e judia, e ele foi o que? Ele seguiu a fé da mãe. Ele tinha a opção de seguir a orientação do pai, a visão do pai, mas ele segue a visão da mãe. Então a nossa orientação é sempre essa. É difícil lidar com esse dualismo, mas a nossa orientação é sempre essa, que essa pessoa que está dentro desses dois conceitos culturais, que ela sempre siga a orientação daquele que está voltado para Cristo.
aquele que está voltado para a presença do Senhor, que está na igreja, porque eu ainda acredito nessa instituição divina, igreja. Eu ainda acredito que a igreja é o melhor caminho para a juventude. Eu ainda acredito que a igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, pode ser igreja com um templo muito, muito sofisticado, ou um templo mais humilde, mais modesto. Ainda com tudo isso, eu ainda acredito nesse lugar. Eu ainda acredito que Deus se manifesta nesse lugar, que nesse lugar é um lugar onde Deus se manifesta e vidas são transformadas nesse lugar. Ainda que com todas as dificuldades, com todos os defeitos, eu ainda acredito nesse lugar. Legal, isso aí mesmo. É o melhor caminho, né, que a gente deve tomar. Essa posição mesmo. É questão da cultura difícil, né? Principalmente para os filhos. Escolher, né? Isso aí, no final, é bem complicado. Mas eu acho que eles têm que escolher. Eu acho que deveria seguir o seu conselho. Pega aí o caminho de Cristo. Legal. Verdade. A posição de Josué e Caleb salva a sua família. Porque muitos pais hoje não estão mais tão alinhados com Deus a ponto de estarem sacrificando as suas famílias em alguns momentos. Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma sociedade muito egoísta. Uma sociedade que cada dia que passa, cada um olha mais para si ao invés do outro. E realmente as pessoas acabam nesse desejo, né, de se saciar, né, porque a gente entende que o ser humano ele é um poço sem fundo de desejos. O ser humano ele não tem limites para os seus desejos, para as suas reivindicações. Então o ser humano todo dia ele procura o seu direito. O ser humano está sempre na busca do seu direito. Então o camarada trabalha o dia todo, ele chega em casa e ele diz para a esposa: será que eu não tenho direito de comer um bife com batata frita? E a esposa vai falar assim: pô, mas será que eu não tenho direito de sentar um pouquinho no sofá, ficar aqui vendo uma novela? E os filhos vão dizer: será que eu não tenho direito de chegar um pouco mais tarde? E o ser humano sempre fica buscando direitos. E a Bíblia não é um livro de direitos, a Bíblia é um livro de mandamentos. Então, como as pessoas hoje estão sacrificando muito a família por causa dos seus desejos, é muito por causa disso. Então, o ser humano está muito egoísta, o ser humano está muito volúvel. E o ser humano sem Cristo, pior ainda. Eu vejo muitas pessoas que estão na presença de Deus e que não desenvolveram ainda uma maturidade cristã, não desenvolveram uma mente voltada para as coisas de Cristo, para as coisas do céu. E uma pessoa longe de Deus, ainda que esteja frequentando os cultos, mas está longe de Deus, ela não consegue ter a sua mente transformada, ela foca muito nela, ela foca muito nas suas vontades, nos seus desejos, e não tem jeito. Se tem uma família envolvida, tem um projeto, tem uma família, não adianta. Todo mundo vai sofrer por causa do egoísmo de uns. Então, é mais ou menos por aí que eu penso. Enfim, a gente vê o seguinte, né? Caleb é um homem bom, a gente sabe disso. Mas a gente parece que o vê em algum momento sacrificando a sua família, né? Sacrificando a sua família, porque, assim, ele é o homem escolhido para ficar 40 dias fora, aí ele fica 40 dias fora, espiando a terra. Lá na frente, Caleb está com 85 anos, está dizendo que ainda tem forças ainda para lutar, e vai lutar, vai conquistar outras terras. Né? Então, assim, parece que em alguns momentos ele não se preocupa com a sua família, ele está preocupado em conquistar, em trabalhar, em receber, sei lá, né? Que venham moços, que venham o trabalho, mas também que venham as horas extras, que venham, né, o maior salário no final, que venham o iPad, que venham o iPhone,
que vem no me importa se eu estou trabalhando muito ou não. Mas se no final eu der uma iPhone embora dos meus filhos, está tudo bem. É assim que a gente deve pensar. Não, claro que não, pô. Claro que não. A Bíblia vai nos orientar. Paulo ele nos orienta a remir o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E agora a gente precisa só pontuar que o projeto de Deus era um projeto que Josué e Caleb foram escolhidos para um grande projeto, para uma grande empreitada. Então, assim, não tem jeito, não tinha como ele não participar desses eventos. Agora, é claro que se nós trouxermos para os dias de hoje, a pessoa para desbravar, ela esquece realmente de tudo e de todos em função por uma causa. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Então o camarada trabalha a vida toda, trabalha, mas ele não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, ele não consegue ter o prazer de sentar, ver um filme com os filhos, ele não tem o prazer de levar a família no shopping, ganha-se muito dinheiro, mas ele não viaja com a família, ganha-se muito dinheiro, mas ele dá coisas e a presença dele é o que falta, ou a presença dela é o que falta nesse mundo hoje corporativo, onde as mulheres estão tendo uma acessão ao trabalho. Às vezes as mulheres trabalham muito, o marido trabalha muito e às vezes os filhos ficam muito desguarnecidos com a sua educação terceirizada, acabam sofrendo muitos danos porque os pais estão muito ocupados, porque e eu não vou dizer que não é o sentimento legítimo de dar o melhor. Os pais querem sempre dar o melhor para os filhos, mas precisa ter uma dosagem nisso que vai dar de melhor. Não, eu quero dar um iPhone pro meu filho. Pô, mas aí um telefone que custa 5 mil reais, o camarada ele tem que ganhar pelo menos 20 mil por mês para ele dar um telefone desse valor pro filho. Se for igual eu que tenho 4, não tem como, tem que ganhar 50 mil por mês. Então assim, como é que vai conciliar, conciliar tudo isso num país difícil como é o nosso, num país que antes da pandemia estava com 13 milhões de desempregados. Então, assim, as empresas não estão contratando, então a coisa é muito difícil. Então, o cara quer desbravar, ele trabalha de dia, trabalha à noite, faz hora extra, e aí ele não quer parar. Mas aí, a minha palavra é o que eu sempre digo para as pessoas, quando Deus colocou, desde lá do Éden, ele criou tudo em 6 dias, do 7º ele descansou. E colocou essa regra de descanso, tirar um dia de descanso. Se a pessoa não parar, se ela não parar, cedo ou tarde, Deus vai fazer com que ela pare a força. Deus vai fazer. Aí vem uma enfermidade, a pessoa diz, meu Deus, por quê? E agora eu preciso trabalhar, não tem jeito, agora está enfermo, não tem força, vai ter que estar de cama. Vai fazer o quê? Está de cama. Aí ali ele vai observar o filho, ali ele vai ver como ele é amado, porque ele acha que ele é amado pelas coisas que ele dá. E aí ele vai ver quando ele está de cama, a esposa tratando dele, os filhos cuidando dele. Aí ele vai ver como ele é amado e como é importante esse momento que ele está ali. Então, ainda que enfermo, porque Deus fez isso, quando Deus levou o povo para o cativeiro, Deus falou, trabalham 6 anos, e no 7º fica na minha dispensação, porque eu vou ser o provedor. O povo não quis acreditar, então o povo começou a plantar, veio o 7º plantou também, veio o outro começou a plantar, chegou uma hora que veio o cativeiro, ficaram lá 70 anos. Aí não teve jeito, ficou lá 70 anos no cativeiro. Então, nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. Não adianta querer desbravar, comprar tudo, ganhar tudo, fazer hora extra e dormir pouco. E a camarada dorme 3 horas só por noite e vai trabalhar e aí quase não vê os filhos. Eu conheço pessoas que chegam do trabalho, come dormindo. Já está comendo, já está quase dormindo. E preocupado, outros nem dormem porque está preocupado com o dia de amanhã. Então, isso é um grande perigo. Na psicologia, eles chamam de autossabotagem. Isso é autossabotagem. A pessoa ela não está percebendo que daqui a pouco ela vai ter um troço e está se autossabotando, está vivendo estresse. Daqui a pouco tem um staff aí, para tudo, não tem jeito. Daqui a pouco cai de cama, aí tem um treco, aí tem jeito. Aí morre e fica aí. Entendendo? E não desfruta de nada, entendendo? Deixa os filhos aí, a mulher. Aí a mulher. Aí a mulher arruma outro. Pô. Então, não tem jeito, Tem que ter uma hora, tem que parar, tem que descansar, não tem jeito. Mas é por aí mesmo. Verdade. Deixa eu
Como é que é para a família ver o pai, né, o pai aguardando 45 anos uma promessa? Pá. Então, assim, o que acontece? Tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão. Então, essa semana eu estava vendo uma reportagem e, e o camarada estava dizendo o seguinte: um dos pensadores do nosso país aqui, ele estava dizendo sobre o politicamente correto. O politicamente correto, ele não deixa a pessoa ser você. Então ele está tolhindo a sua visão. Você ser você, você falar o que você pensa. Uma vez que você deixa de falar o que você pensa, você deixa de ser você deixa de ser autêntico. Porque você tem que sempre falar aquilo que dentro do contexto é o correto a se falar. Então você anula aquela criatividade linguística da pessoa, porque você tem um politicamente correto. Agora, e isso faz o quê? Faz com que a pessoa perca a sua visão e entre numa visão da sociedade. E a mesma coisa era Caleb. Caleb tinha uma visão. Tinha uma visão. Qual era a visão? Conquistar a terra. Quanto tempo isso ia demorar? Bom, ele tinha na cabeça dele que isso iria durar o tempo que fosse necessário para alcançar aquela promessa. Então qual é o tempo necessário? É 10 anos? É 30 anos? É 40 anos? É 45 anos? Esse era o tempo. Então ele sabia que cedo ou tarde isso ia acontecer. Ele sabia. E toda a família estava alinhado. Agora, Caleb, quando eu olho para Caleb e Josué, eu vejo dois líderes que tinham uma visão e tinham uma consciência de deixar um legado para as próximas gerações. Agora, é isso que eu penso quando você está esperando a promessa, o cumprimento da promessa. Que legado você está deixando? O que você está deixando de legado enquanto você espera? Porque enquanto eu espero, eu tenho que progredir. Enquanto eu espero, eu tenho que plantar. Enquanto eu espero, eu tenho que trabalhar. Enquanto eu espero, eu tenho que formar pessoas. Enquanto eu espero, eu tenho que formar meus filhos. Enquanto eu espero, eu tenho que tratar bem a minha esposa. Enquanto eu espero, eu tenho que ser bênção na sociedade. Enquanto eu espero, eu tenho que ser bênção na igreja. Enquanto eu espero, eu tenho que ser bênção para os meus vizinhos. Enquanto eu espero, eu tenho que ser bênção para os meus familiares. Então, enquanto eu estou esperando, eu estou deixando um legado. Enquanto eu estou esperando. Porque a vida toda estaremos sempre esperando alguma coisa. Sempre estaremos esperando alguma coisa. Então como dizem aí os pensadores hoje, os filósofos dizem, a questão não é você chegar no final, a questão é como você vai ser esse percurso até você chegar, porque o legal da viagem é a viagem. Quando você chega lá, acabou, chegou. Então, eu penso muito nessa questão. Enquanto eu estou esperando a promessa, eu tenho que deixar um legado. O que vão falar de mim depois quando eu morrer? O que eu vou deixar de legado para a minha família? O que eu vou deixar de legado para a sociedade? Como vão lembrar de mim após a minha partida e quando eu não estiver mais aqui? Então, é mais ou menos isso que eu penso. Então, eu estou esperando uma promessa de Deus há anos que eu estou esperando. E se eu falar para alguns amigos que olham a minha realidade hoje, vão dizer, rapaz, isso aí vai demorar, hein? Pelo que eu estou vendo, vai demorar muito. Mas enquanto isso não acontece, já tem mais de 10 anos aí que eu estou firme nas promessas. Então, se eu estou firme naquilo que Deus prometeu há mais de 10 anos. Mas enquanto isso, eu estou vendo ex-alunos meus que se tornaram pastores e que estão hoje dirigindo igrejas. Eu vejo ex-alunos meus que se tornaram pregadores. Então, que estão ganhando vidas, que estão fazendo um grande trabalho maravilhoso. Então, eu estou vendo aquilo que eu estou plantando. Já estou vendo enquanto eu estou esperando. Eu estou me realizando esperando em Deus, porque a gente costuma muito pedir que Deus faça, Senhor, faça, Senhor, faça, para que teu nome seja glorificado, e às vezes Deus quer glorificar o nome dele na minha perseverança. E o que fica de legado para mim desse camarada de Caleb é o legado de perseverança, como o camarada perseverou. Esperou 45 anos. Isso aí é um grande legado que ele deixa para mim. Como o camarada esperou, porque não é fácil, irmão William, não é fácil você esperar. Por exemplo, você é botafoguense, o último brasileiro do Botafogo foi em 95. Tu tá esperando aí, olha como é difícil esperar. É difícil, pô. Tá todo mundo ganhando o título brasileiro e o Botafogo não. Então,
É difícil esperar, mas você está esperando, você está aguardando. Agora, enquanto isso não acontece, quem olha para o Botafogo, firme nas promessas, quem olha para o Botafogo hoje fala assim, pô, qual a chance do Botafogo ganhar um brasileiro? Qual a possibilidade? Olhando a realidade de hoje, já fala, pô, meu irmão, vai demorar muito. Entendeu? Vai demorar muito. Mas o que acontece? Não importa. Se tiver firme num projeto, não, eu estou firme no projeto. O projeto é esse. Eu vou trabalhar. Eu estou focado numa situação, porém, as outras aqui, não posso deixar de lado. Não posso deixar de lado minha família, não posso deixar de lado meus filhos, não posso deixar de lado meu trabalho, o meu ministério, mas eu tenho uma promessa. Deus me prometeu algo. Então, como já diz a palavra, o Deus que não pode mentir, ele me fez uma promessa. Eu estou debaixo da promessa. Ele não pode mentir, ele não mente. Então, agora, o que a gente precisa entender, irmão William, é que muita gente não entende. Infelizmente, as pessoas acham que promessa não tem condicionamento. Não tem. E promessa tem um condicionamento. Promessa tem condicionamento. Qual condicionamento? Toda promessa de Deus, eu tenho que estar no lugar aonde Ele quer. Eu tenho que estar da maneira que Ele quer. E eu não posso de maneira nenhuma me tornar aquilo que eu não sou. Ou seja, se Deus me prometeu, Leonardo, você hoje eu te prometo que daqui a um tempo eu vou fazer isso e isso na sua vida. O que Deus quer de mim é que eu permaneça da mesma maneira até o dia da promessa. Agora, eu me tornei um ser irreconhecível diante de Deus. Talvez esse Leonardo de hoje não é o Leonardo de quando Deus fez a promessa. Esse Leonardo aqui não tem nada a ver do Leonardo de quando Deus fez a promessa. O Leonardo de quando Deus fez a promessa era um Leonardo muito mais crente, era um Leonardo que orava muito mais, era um Leonardo que jejuava muito mais, era um Leonardo muito mais obediente, muito mais temente. E o Leonardo de hoje é um Leonardo rebelde, é um Leonardo que não cumpre a palavra, é um Leonardo que é mentiroso, é um Leonardo que é um adúltero, é um Leonardo que não vale nada. E esse Leonardo que se tornou estranho para Deus, que Deus não conhece, está falando para Deus, Deus, e a promessa? E Deus está falando, a promessa está de pé. Você que mudou. As minhas promessas não mudaram. O meu posicionamento não mudou. Eu continuo sendo o mesmo. É você que mudou. Então, as pessoas não conseguem entender esse condicionamento. Então, elas querem viver a vida que elas querem viver e querem que as promessas se cumprem. E isso não vai acontecer nunca. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus para que as promessas de Deus aconteçam na minha vida. Aí eu vou alegar, mas aí está demorando. E aí quem está fora quem tá fora da vontade de Deus, tudo demora. Ele murmura, ele é murmurador, ele reclama, porque ele está fora da vontade de Deus. Quem está fora da vontade de Deus, ele não consegue ter visão espiritual do que está acontecendo. Então, as promessas de Deus, elas estão sempre condicionadas ao meu posicionamento. Então, assim, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Filipe, ele escreveu para a igreja de Filipe o seguinte, no capítulo 3, ele falou assim, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Aí ele vai dizer, eu corro, não para ganhar o prêmio, porque o texto bíblico não diz que ele está correndo para ganhar, ele diz que ele está correndo para não perder o prêmio. Ele está dizendo assim, eu corro por causa do prêmio, eu não corro para ganhar o prêmio. O prêmio ele já me deu, eu já tenho esse prêmio, a salvação eu já tenho. O que eu tenho que fazer é correr para não perder. Completar a carreira, eu preciso completar. Então, assim, agora, as pessoas querem a bênção, querem promessa, querem tudo, mas não querem entrar na posição, estarem na posição. E aí fica difícil. No caso de Caleb, não. No caso de Caleb, tinha uma série de pessoas rebeldes que estavam do lado dele e que iriam participar do projeto sem merecer estar no projeto. Então, alguns morreram no deserto. Aquela geração toda morreu no deserto, só ele e Josué e a sua família entraram. E só um dado aqui, como nós estamos falando de família, só uma observação, só um parênteses que eu vou abrir aqui. Segundo a cultura e a tradição judaica, e também Flávio Josefo também vai dizer isso, que a menor família daquela época, tinha em média 70 membros. 70 membros.
a menor família. Então, quando Josué vai dizer assim, ó, lá no final do seu livro, vai dizer assim, olha, se vocês desejam hoje servir aos deuses de Canaã, Baal, os deuses que estão aí em Canaã, vocês sirvam. Aí ele vai dizer, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz aquilo ali, ele está falando dele e de pelo menos 70 membros da sua casa. Ele não está falando só dele, assim, eu e meus filhos. Ele está falando dele, ele está falando dos irmãos, ele está falando dos primos, ele está falando dos tios, ele está falando dos sobrinhos, ele está falando dos empregados. E se a menor família lá, em média, era 70 membros, Josué, como era um líder, Caleb, como era um líder, provavelmente a família deles era muito grande. Agora, a referência de herança só aparece para o filho, mas a família toda era muito grande. Em média, as menores famílias tinham 70 membros. Então, só para a gente saber que quando Josué fala eu e a minha casa, ele não está falando só dele, de 2, 3 filhos. Não, ele está falando de muita gente, porque a gente precisa entender, William, que muita gente não entende, é que a gente às vezes quer desbravar no ministério e esquece da família. Então, assim, o camarada está ganhando muita ajuda para Jesus, mas está perdendo a sua casa. Então, isso não vale a pena. Então, Josué entendeu logo. Falou assim, ó, se com Moisés esse povo foi rebelde, se com Moisés o povo morreu no deserto, não obedeceu, vendo que viu, não obedeceu, eu que não vou fazer, não vou tentar mudar esse povo. Eu vou aplicar a lei, vou mostrar a lei. Quem quer servir, sirva. Quem não quer servir, não sirva. Eu não vou deixar de falar da lei da minha casa. É mais ou menos isso. Show de bola! Eu estou recebendo aqui no Casais Saudáveis, nossa live, meu amigo Leonardo de Augusto, evangelista, membro da ADVEC, de Pilar dos Teves, pastor Anderson. Né? Louvo a Deus pela vida desse homem. Augusto é uma benção. Augusto, estamos chegando ao final. Né? Daqui a pouco o Instagram pega a gente ali. Vamos lá. A forma de Caleb pensar é boa para o pastor e para a família. Por quê? O que eu pergunto? Os 80% diz que não. E só ele e Josué são a favor. Entendeu aí? Vamos lá. Picotou um pouquinho aqui. Repete para mim aí. A forma de Caleb pensar é boa para o pastor e para a família? Por que eu estou perguntando isso? Porque 80% daqueles que foram com Josué e Caleb disseram que não. E falaram para Moisés, ó, não vai nessa não que é furado. Não leva o povo, não está furado. Vai todo mundo estar mal. A forma deles pensarem é boa para o pastor e para a família? O pastor e a família devem ouvir? É boa, com certeza. Porque existe duas questões. Existe existe a visão da fé e a visão otimista. O otimista não necessariamente pode ter fé. Mas agora, quem tem fé, ele é sempre otimista. Então, a questão é o seguinte, o camarada, olha o diagnóstico, ele vai dizer assim, ó, Moisés, nós, aos nossos olhos, somos como gafanhotos. Nós somos como gafanhoto. E eles também, se eles olharem pra gente, eles também vão olhar a gente como gafanhoto. Esse é um diagnóstico deles. Esse é um diagnóstico com base em quê? Que eles estão dizendo que os gigantes que lá estavam iriam avaliá-los dessa maneira. Isso era uma percepção deles. Então é muito ruim quando uma pessoa tem uma percepção errada de si próprio e quer mostrar para as pessoas que a percepção equivocada dela deve nortear todo o segmento de onde ela está. Então é o seguinte, se você está cercado, municiado, o pastor está municiado de obreiros que são pessimistas, a chance dessa igreja progredir é mínima. Por quê? Porque o camarada ele não consegue ter uma visão do todo. Ele só consegue olhar o agora. Se a gente olhar o agora, qual igreja começou grande, irmão William? Qual igreja começou grande? Não existe isso.
Toda a igreja que hoje tem um templo grande, com um número de membros considerável, ela começou pequena, numa sala, ela começou numa varanda, ela começou num terraço. Então, assim, quando você tem obreiros do seu lado que tem a visão de Josué e Caleb, que tem fé, otimista e acreditam na palavra de Deus, eu vou falar uma coisa, se Deus me prometeu, irmão, se Deus me prometeu, eu não estou nem aí para a adversidade, eu não estou nem aí para a minha realidade. Eu estou formado, fincado naquilo que Deus me prometeu. Deus falou, ó, é isso aqui. Se Deus falou que é isso aqui, eu vou até o final. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo. Porque talvez eu vou olhar a minha realidade e talvez eu me enxergue. Quando Deus me prometeu, eu lembro até hoje, eu subindo ao monte, Deus falou comigo, ó, eu vou te fazer um pregador da minha palavra. E eu falei, pô, eu olhei para a minha realidade e falei assim, pô, isso é impossível. Isso é impossível, por uma série de razões. Então, quando Deus falou isso comigo, eu falei, ó... E aí o profeta ainda falou assim, ó, hoje eu vou te dar o dom da palavra. Não tem esse dom da palavra, tem os dons orais, né? Que é os dons orais que nós pentecostais chamamos de o dom da palavra, que é aquele conhecimento bíblico e tal, aquele discernimento bíblico e tudo mais. Então eu falei, meu Deus, como será isso? Só que eu não tinha a menor noção de como isso ia acontecer. E eu não estou aqui falando que eu sou bom na palavra nem nada. Eu só estou dizendo que Deus me fez um pregador e eu acreditei nessa promessa, sabendo que era quase impossível isso acontecer por conta do meu momento. Agora você imagina se eu chego para o meu pastor e falo, pastor, olha pastor, se eu fosse o senhor, olha, não alugava esse lugar não, pastor, se fosse o senhor. Por quê? Porque a minha visão é muito pequena. O projeto é muito grande, mas a minha visão que é pequena. Então, pastor que está do lado de obreiro com visão pequena ou sem visão nenhuma, ele não pode dar muito crédito a essas pessoas. Então, por quê? Porque todo pastor ele tem que ter discernimento, todo pastor ele tem um foco. Porque a questão da liderança é o seguinte, Deus ele chama lá o pastor William, e o pastor William está assumindo uma igreja. Aí, de tempo em tempo, Deus dá aquela iluminação. Às vezes o camarada está deitado lá, está sem fazer nada, de repente Deus dá aquele estalo no camarada, o camarada tem uma visão e fala, pô, vou passar para os meus obreiros que nós vamos fazer isso e isso. Só que os obreiros não conseguem ter a mesma visão. Um dia, quando o doutor Walt Disney, ele pegou a planta e ele começou a desenhar a roda gigante do parque temático, ele acabou de desenhar a roda gigante, mas só que ele morreu. Ele morreu, aí no dia da inauguração do parque, né? Aí chamaram um jovem acadêmico para falar no auditório. E aí ele disse assim, olha, que pena que o doutor Walt Disney não está aqui para ver essa roda gigante. E aí quando ele disse, que pena que ele não está aqui para ver. Aí quando foi a esposa dele falar, a viúva no caso, ela disse assim, não, olha só, eu quero só dizer o seguinte, que vocês estão vendo a roda gigante agora. O meu esposo já tinha visto há muito tempo. Agora que vocês estão vendo. Então assim, às vezes o pastor ele tem a visão, ele tem aquela orientação de Deus para fazer uma coisa, e ele precisa estar cercado de obreiros que tenham a mesma visão. Por isso que quando Deus pega Moisés e fala assim, Moisés, você está sobrecarregado. Eu vou pegar do teu espírito e vou colocar nele, é do teu espírito. Eu vou tirar de você e vou colocar neles, porque todos precisam estar com a mesma visão, alinhado. Todos precisam estar alinhados. Então, assim, para um pastor ter um Josué e Caleb, pô, isso aí, meu irmão, porque um Josué e Caleb faz a diferença. Faz a diferença pra caramba. Faz a diferença. O Leonardo também faz a diferença? Rapaz, o Leonardo faz. Mas mais ou menos, né? Meio barro, meio tijolo. É nada. É mesmo. É o Caleb nos nossos rios. Os pastores estão felizes, com certeza, de ter você ao lado dele. Né? Eu vou terminar com uma última pergunta aqui. Caleb é um exemplo de fé para a sua família? Pô. Um grande exemplo de fé.
exemplo de fé, porque ele perseverou. E aí Josué, lá em Josué 14 vai dizer isso, que ele perseverou, ele aguardou, e aí ele não só aguardou, tem toda uma história aí de perseverança e de fé que ele segue ali para sua família, ele deixa para sua filha. Ele deixa para sua filha essa perseverança de fé. Você vai ver que ela, depois que ela se casa, ela vem montando num jumentinho. Quando ela vê o pai, ela desce correndo pro pai e fala assim: ó, pai, pô, o senhor me deu só deserto, só me deu deserto, não. Agora eu quero rio, eu quero terra com rio também. Fonte, eu quero fonte. Entendendo? Por quê? Porque ela aprendeu com o pai a reivindicar o seu direito, a não se anular. Então é o seguinte, ela aprendeu com o pai a não se anular. Então isso é muito importante, porque ela viu que o pai não se anulou, falou: pô, meu pai já está com 85 anos, pô, vai fazer questão de terra. E ele não quis qualquer terra, não. Não foi de qualquer terra que ele escolheu a terra de Hebrom. A terra de Hebrom, a terra dos Anaquins, a terra do gigante. Ele quis aquela terra lá do gigante, não foi qualquer terra não. Que mais tarde, essa mesma terra aí, foi aonde Davi foi aclamado rei de Israel. Foi lá na terra de Hebrom, que significa comunhão. Então foi lá em Hebrom que teve aquela ordenação conhecida de Davi como rei. Para todo Israel foi em Hebrom. Então assim, não foi qualquer lugar não que ele escolheu, não. Ele escolheu uma terra boa, ele soube escolher e chegou para Josué e falou: Josué, agora tu lembra Josué, que tu estava lá quando Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés que tinha me escolhido, que eu também ia fazer parte da herança. Agora eu quero a minha herança, entendendo? E um detalhe, Josué, eu tô com mais vigor agora do que quando Deus tinha feito a promessa. Eu tô com vigor. Então, assim, o camarada, ele tava com vigor, e de fato ele tava com vigor. Se tiver que ir pra Pereira de novo, eu vou, pô. Eu vou, se tiver que ir pra Pereira, eu vou. Por quê? Porque agora ele tem experiência, agora ele já tem mais estratégia. Agora ele não luta com a força, ele luta com a cabeça, com sabedoria. E é isso aí que a juventude não consegue entender. Que tem muita gente que já tá com uma certa idade e que luta com isso aqui, ó. E o jovem que está com aquele vigor, quer desbravar, ele é muito acelerado e tal, quer passar por cima como rolo compressor, e ele esquece que os anciões que têm um conhecimento na prática. Então eu costumo dizer o seguinte: eu não sou pastor e não tenho conhecimento de liderar a igreja, eu não tenho esse conhecimento. Então tudo que eu falo é só teoria, pô, é só teoria. Então eu sempre sento com os pastores e tento extrair deles o máximo de informação, porque eu não sou pastor e pretendo nunca ser pastor. Agora, eu entendo que Josué, ele deixa um legado muito grande de fé para sua família, para aquela geração, para a sua tribo e também para nós, de perseverança, de alguém que sabe o que quer, entendeu? E isso é muito importante. O obreiro, ele precisa saber o que quer. O homem casado, ele precisa saber o que quer. Ele não pode ser deixa a vida me levar. Ele não pode seguir o pastor, o pastor Zeca Pagodinho. Ele tem que seguir a orientação do nosso pastor, do nosso bom pastor, que é Cristo Jesus. Então, é mais ou menos isso aí, irmão. Fechou. Josué não é apenas um homem problemático, né? Não é um homem problema para a sua liderança, mas um homem cheio de esperança, né? Cheio de confiança, e ao lado de Caleb, de Josué, né? Tenta fazer com que o seu líder, né, não venha olhar para trás, não venha olhar os outros horizontes, mas venha permanecer ali na visão que Deus deu. Acredito que é como se Deus estivesse falando com ele ali naquele momento. Moisés, ouve esse dois aí, ó, permanece na visão, porque os demais aí tá tudo pecador, tá tudo com medo. Bando de covarde. Deixa eles aí. E eles ficam para lá. Moisés decide seguir a visão dos dois. O que nos dá uma seguinte lição, né? Nem sempre a maioria tem razão. É verdade. Nem sempre a maioria tem razão. Meu amigo, ore pelas famílias que passaram por aqui e que aquelas que ficaram e nos deram o privilégio de te ouvirem, né?
que elas possam ser abençoadas, que Deus possa dar, não vai dar para orar. O Instagram vai tirar a gente do mundo. Né? Mas que Deus possa dar a você que está em casa aí, né? Sabedoria, homem, sabedoria, mulher, fé, coragem e paciência, assim como deu para Caleb. Leonucho, Deus te abençoe. Graças, Amém. paz. Obrigado, tá? Já acabou aí, ó.